Oi, no vídeo de hoje eu vou te contar a minha experiência com uma depilação de luz pulsada. No meio do ano passado, eu comprei um aparelho de depilação que dizia no site que era laser, mas que é a luz pulsada. Um aparelho que remove pelos através da luz pulsada. Eu achava que era laser, mas não é laser, chama IPL, né, o sistema dele. E a marca é Inza, comprei na Amazon Americana, custou $89. Por que eu comprei este aparelho? Aqui vai um breve histórico da minha experiência com depilação. Eu sempre fui muito sensível com dor na depilação. Quando eu experimentei depilação com cera quente, queria morrer. Fiquei fazendo a minha vida inteira só na virilha, porque realmente quando a gente raspa não fica a mesma coisa, mas perna, axila e tal, sempre raspava. Às vezes machucava, principalmente na perna, nos cantos que eu não conseguia fazer direito, sei lá. Primeiro eu tentei aquelas maquininhas que fazem depilação, né, que puxa, assim, satinelli, sabe? E queria morrer ao quadrado, porque dói muito mais, eu acho, do que a depilação com cera, porque, né, um de cada vez, não é, né, e foi. E aí, começou a ter um monte de clínica de depilação a laser e começou a ter esses pacotes, assim, X sessões, o valor é tal, você pode dividir quantas vezes, né, e sempre foi muito caro. E aí, numa dessas, eu peguei uma promoção e falei, vou fazer, entendeu? Vai ficar ótimo, eu vi o resultado das pessoas. Primeira sessão na clínica, eu tava fazendo a minha axila, e eu sempre ando maquiada, né, vocês sabem que eu gosto e tal. Gente, eu tinha chorado tanto de dor que eu estava totalmente borrada, sabe assim? Fiquei com vergonha de ter que voltar lá para as outras sessões. Mas eu voltei. E aí na segunda sessão, eu não lembro que máquina que era, tá? Eu nem aguentei, eu meio que mandei parar. E a moça era super querida, assim. Eu lembro que ela pegou um gelinho, sabe? Com toda a paciência do mundo. Mas, gente, não suportei a dor desse negócio. Paguei, sei lá, 10 sessões, fui em 1,5 e assim, nunca mais voltei naquela clínica. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E aí seguia na mesma, fazendo depilação com cera na virilha e o resto eu raspava. Então eu sempre fiquei meio assim, tipo, ai, né, queria fazer depilação laser, mas eu nunca tive coragem. Até que, conversando com uma amiga minha, ela me falou que tinha uma clínica aqui em São Paulo que não doía nada, que era uma tecnologia nova, maravilhosa, que não dói. Bora lá, vamos testar. Tem muito tempo, né, que eu fiz isso, tive filho, né, parto natural, não é possível, né, não é possível que eu não vou aguentar. E ela fala que não dói. Gente, eu fui na tal da sessão e não doía. Foi maravilhoso. Eu falei, gente, é verdade, ai, tecnologia, meu Deus, né, que legal. Comprei o pacote para axila, para perna, para virilha. E aí comecei a fazer uma por mês. E já no segundo mês, eu vi uma diferença absurda. Eu fui ficando tão feliz com aquele resultado, então segui direitinho. Fiz lá as 10 sessões do pacote. E na perna, cara, parecia que realmente eu nunca mais ia ter pelinho. Na axila, ficou muito bom. Na virilha, ficou ok. Eu tenho, enfim, não ficou 100%, eu teria que fazer muitas outras sessões. Na axila eu também teria que fazer mais sessões. E na perna, teria que fazer aquelas sessões, como fala, de manutenção. Sei lá, uma vez a cada 6 meses, tá? O que tudo bem, né? Acho isso ok. Mas, depois de gastar uma grana, de novo, com um pacote de coisa, e ainda ter que ficar pagando mais, eu falei, gente, não dá, né? Acho que é hora de eu admitir para mim mesma que depilação laser não é para mim, não funciona. Primeiro que começou não a doer, mas a incomodar um pouco nas últimas sessões, porque claro que você tem que ir aumentando a potência do aparelho, né, para você ir conseguindo um resultado, sei lá, não é que é melhor, né, um novo resultado, atingir pelos que não tinham atingido antes, sei lá. Mas além disso, eu não queria ficar pagando uma baba todo mês, porque eu tinha que ir todo mês, para ter o resultado bom. Eu falei, gente, não, isso não é, né? A história é você paga isso e fica um tempo livre. E aí, isso foi mais ou menos no meio do ano passado, eu tinha uma viagem, comecei a ficar pesquisando isso, acho que caiu no meu TikTok alguém falando sobre esse aparelho, e aí fiquei lendo review, e ele não era caro. Eu falei, gente, será? Tinha um pouco de medo antes de comprar, de me queimar, de manchar, de gastar dinheiro à toa. Eu procurei um que tivesse um bom valor, tem alguns muito mais caros, alguns mais baratinhos. Eu li muitas resenhas antes de decidir comprar por esse. Qual que é a diferença entre a luz pulsada e o laser? É o tipo de luz. Os dois processos, eles vão agir ali, né, no pelo. Só que no caso do laser, ele consegue atingir a raiz do folículo, se é que isso faz sentido. A luz pulsada, ela é um pouco menos intensa.
Então o laser, ele costuma ter uma durabilidade maior, então você fica, uma pessoa normal, né? Não em mim. Mas você costuma ter um tempo maior entre as sessões, ou entre você ter ali que depilar aquela área de novo, e a luz pulsada, você tem que fazer mais sessões. Mas aí eu pensei, o aparelho é meu, paguei só uma vez. E aí, né, por que não? Uma outra coisa, eu não sou uma profissional, né? Eu não tive treinamento para usar isso, eu sou só uma pessoa um pouquinho sem noção que gosta de testar gadgets de beleza. Mas eu tenho ali um certo receio de que isso possa provocar uma queimadura, porque pode, né? Ele emite uma luz ali. Eu jamais faria uma depilação com isso no meu rosto, porque a pele é mais delicada, o pelo é mais fininho, e eu não tenho, né, treinamento para isso. E para isso eu prefiro ir numa profissional, né, numa clínica, numa pessoa que realmente tem responsabilidade. Olha, eu me chamando de responsável. Responsabilidade com aquilo que ela tá fazendo. Inclusive, a primeira vez que eu fui testar, eu testei na axila, pensando muito assim, é um lugar onde vai incomodar menos, né? Vai doer menos se der alguma coisa errada. E se ficar, sei lá, uma queimadura, tá embaixo do meu braço, eu fecho o braço e ninguém vai ver. Não tive nenhum problema nesse sentido, mas pode acontecer. Vamos fazer uma comparação meio besta, do tipo, quando eu retoco o meu cabelo em casa. Pode dar muito errado e ficar um tom esquisito? Pode, né? Não sou cabeleireira. Não é verdade? Pode dar muito ruim, pode queimar, pode machucar e pode fazer uma queimadura bem séria. Então acho que a gente precisa bem pensar nisso, sabe? Quando esse aparelho chegou, eu fiquei com um pouco de medo de testar, fiquei com medo da dor e tal. E ele tem 10 potências. E aí quando você liga, você vai apertando assim e escolhe a potência que você quer. Comecei na 1, é super simples, é só você ficar apertando isso daqui, ó. E ele vai, né, você vai dando tipo tirinhos assim. E tipo, fiz meio que assim, sabe, não marquei o lugar, eu só fui, sabe. E como eu sou, né, bem clara, eu tenho a pele bem clara e o meu pelo é escuro, eu sou meio que a candidata ideal para ter sucesso na luz pulsada. Porque, por exemplo, uma pessoa de pele negra não vai conseguir fazer a luz pulsada, porque ela precisa do contraste. Então, não é um método que funciona para todo mundo. O fabricante indica você fazer uma vez por semana, nas primeiras semanas, e você vai aumentando gradualmente a potência. Quando chegou na potência 8, continuava sem sentir dor nenhuma e eu já estava começando a ver um resultado muito legal, do tipo, fazia a axila, passava 2 semanas sem nem lembrar que eu tinha pelo na axila. Na virilha já tinha alguns pontos ali que realmente já não crescia mais. Então eu vi o resultado e eu fiquei extremamente empolgada com esse negócio. Por quê? Porque, gente, quando você está fazendo isso com uma pessoa, né, por mais fofa e compreensiva que a pessoa seja, você fica meio assim, tipo, eu posso fazer mais sessões usando uma frequência, uma potência menor, e aí sim ir dosando os resultados que eu tenho. Eu demorei 2 meses para chegar na potência 8, e aí realmente eu já estava vendo resultados, e comecei a espaçar mais as aplicações. Então, se antes era toda semana, agora começou a ser a cada 15 dias. E eu fui me acostumando com esse ritmo, ficando muito feliz, porque, por exemplo, quando você raspa muito, fica feia a axila, né? Não só o pelinho, né? Ele não some por completo, ainda mais no meu caso que sou muito clara, mas também, né? O atrito ali na região pode provocar escurecimento da pele, aquela coisa que a gente não gosta. E com esse tipo de depilação isso não acontece, certo? Então, o aspecto da minha axila ficou muito melhor do que quando eu estava raspando. A virilha, eu conseguia deixar ela do jeito que eu gosto e eu podia fazer quantas vezes fosse necessário. Então, às vezes, assim, antes da viagem do ano passado para a praia, eu fiz uma sessão extra para ficar tranquila de não ter que preocupar com isso lá. Enfim, eu nunca fiz esse aparelho na minha perna. Olha o tamanico do aplicador dele. É muito pequenininho, gente. Eu ia gastar um dia para fazer isso na minha perna inteira. Tô meio que ensaiando fazer isso porque tô precisando. Apesar de que a minha perna ainda não voltou ao que era antes do laser, é o lugar que realmente funcionou melhor. Já tô querendo arriscar fazer com isso aqui, um dia que eu tiver com mais paciência e tempo. E também é difícil você saber exatamente em qual área você aplicou ou não, porque como ele não é centralizado, né, é isso aqui não é do tamanho da ponteira. Se ele fosse, sei lá, se ele desse e tivesse só a ponteira, eu ia conseguir, né, tipo, apliquei aqui, né, dou um passinho, apliquei aqui, mas não, ele é menor. Então, eu vejo, tipo, buracos, né, então lugares em que o pelo tá crescendo com mais frequência do que outros, porque eu não tenho ali
uma aplicação muito precisa. E eu também não faço igual já fizeram em mim, nessa última clínica que eu fiz o laser, acho que até que não faziam em todos os lugares, mas faziam em alguns. Aquela coisa de riscar com lápis, sabe assim? Nem sei qual que é a técnica disso, né? Isso é uma coisa de profissional, definitivamente não é o meu caso. Então eu não sei onde eu já apliquei ou eu não apliquei. Obviamente eu presto atenção, né? Tento ali, enfim, aqui já foi, aqui eu tenho que fazer, talvez esse cantinho, mas não é 100%. Então assim, o acabamento fica perfeito. Não, mas ainda é melhor do que raspar o pelo, na minha opinião, pro meu pelo. E uma outra coisa que eu tenho dificuldade é o seguinte, para você aplicar a luz pulsada, você também tem que usar um óculos de proteção tal qual o laser. E ele vem com óculos de proteção e é lindo, né? Gente, ele é muito escuro. Muito mais escuro do que eu me lembre dos óculos de laser que eu usava na clínica quando a pessoa estava aplicando em mim. Mas eu preciso aplicar em mim mesma. E aí eu boto um óculos muito escuro e verde, cara, isso dá uma certa dificuldade, dependendo da onde que eu tô aplicando esse negócio, sabe? Então, não sei se é um óculos diferente do laser, pesquisarei. Porque se for exatamente a mesma, né, a mesma tecnologia, ele precisa bloquear o mesmo tipo de luz, eu acho que talvez existam modelos mais interessantes para eu ter do que esse que veio com esse meu equipamento. Quando eu comprei, ele veio com óculos, o aparelho, e aí ele tem que ficar ligado na tomada o tempo inteiro, e ele veio, sei lá, com uma lâmina também, uma coisa assim, bem simples. Uma outra coisa que eu acho importante é, se você tiver alguma condição de saúde, estiver grávida, amamentando, acho que vale a pena perguntar para o seu médico se você pode ou não testar esse tipo de depilação, porque eu sei que o laser, por exemplo, não é recomendado. São métodos diferentes? São. Acho que vale a pena você consultar o seu médico para ver se realmente não tem nenhum problema, se não pode causar nada, né, ali na sua gravidez, enfim, o que seja. Mas considerando tudo isso, a minha experiência com o aparelho de luz pulsada foi muito positiva, para mim deu muito certo. Ele me ajudou, né, a atingir o meu objetivo, que é não ter que ficar ali lidando com depilação o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, não gastar uma grana fazendo depilação laser, porque, no meu caso, eu teria que fazer com mais frequência. Então, eu consigo manter a minha pele do jeito que eu quero, né, sem ter que ficar raspando sempre. E, ao mesmo tempo, investir, né, gastei uma vez só e gastei bem menos do que eu gastaria se eu seguisse lá nas sessões a laser, que cobram por parte do corpo, enfim. E vim compartilhar com vocês. Então eu quero saber se você já testou algum aparelho parecido, se você já fez luz pulsada para depilação, porque tem outras recomendações também, né? E também como foi a sua experiência com laser. Você conseguiu fazer todas as sessões? Doeu, não doeu? Porque, gente, para mim não funcionou de jeito nenhum, mas enfim, né? Cada pessoa tem uma tolerância à dor, cada pessoa tem um objetivo, um tom de pele, um tom de pelo, enfim, são muitas variáveis, mas o que importa é a gente achar o que funciona pra gente, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima!